Bem-vindo ao Mente Sombria, onde a verdade não conforta, ela liberta. Você já se perguntou, onde nasce o mal? Em que momento uma mente deixa de ser apenas humana? Para se tornar um abismo, uma criança nasce com a escuridão no peito? Ou é o mundo quem a empurra para dentro dela mesma? Aqui, no Mente Sombria, nós não buscamos conforto, buscamos respostas. E algumas dessas respostas são mais assustadoras do que gostaríamos de admitir. Hoje vamos mergulhar em um território perigoso. Uma linha invisível que separa o que chamamos de normalidade da psicopatia, da frieza, da ausência completa de empatia. Vamos falar sobre o mal. Não o mal místico, mas o mal real. Aquele que anda entre nós, que respira, trabalha, convive e só revela sua verdadeira face quando é tarde demais. E o mais perturbador de tudo, esse mal pode estar sendo formado agora, silenciosamente dentro de lares comuns, escolas comuns, famílias comuns. Ou será que ele já nasce pronto, apenas esperando a hora certa para agir? Este vídeo vai te levar por um caminho sem volta. Vamos explorar casos reais, estudos psicológicos e teorias perturbadoras que desafiam tudo o que você pensa sobre a natureza humana. Se você acha que o mal está lá fora, talvez precise olhar mais de perto. Capítulo 1. A infância como berço do abismo. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento apontam que os primeiros anos de vida são determinantes para a formação da empatia, do senso moral, da consciência social. Mas, e quando esses anos são marcados por negligência, violência, frieza emocional, o cérebro humano, especialmente o infantil, é moldado pela experiência. A criança aprende a amar, sendo amada. Aprende a confiar, sendo acolhida. Agora, imagine o que acontece quando isso é retirado. Quando a única coisa que uma criança conhece é o abandono, o medo, a humilhação. Você já ouviu falar em trauma complexo? Ele não deixa apenas cicatrizes emocionais. Ele muda a arquitetura do cérebro. Diminui a atividade do córtex pré-frontal, área responsável por empatia, planejamento e tomada de decisão moral. É como se a máquina da razão fosse sabotada e desse lugar ao instinto frio, impulsivo e cruel. É nesse ponto que precisamos nos perguntar: será que estamos criando monstros ou apenas deformando seres humanos frágeis desde o começo? Essa pergunta não é apenas filosófica. Ela ecoa em salas de tribunal, consultórios psiquiátricos e nos bastidores de investigações criminais. A ciência tem tentado responder isso há décadas. E o que descobriu pode ser mais perturbador do que qualquer filme de terror. Vamos começar com um caso real. Mary Bell, uma garota britânica que, aos 11 anos, assassinou 2 crianças pequenas. Não por impulso, mas com frieza, planejamento. E depois, tentou encobrir o crime. O que a psicologia revelou posteriormente foi um histórico de abusos inimagináveis. Mary cresceu sendo negligenciada, maltratada e até incentivada ao comportamento destrutivo pela própria mãe. O resultado? Uma infância sem estrutura emocional, sem referência de afeto, sem senso de limites. Mary não nasceu um monstro. Ela foi moldada assim. Mas será que isso se aplica a todos os casos? Nem sempre. Existem criminosos que cresceram em lares aparentemente normais, com pais presentes, com afeto, sem traumas evidentes. E ainda assim, cometeram atos de crueldade indescritível. É aí que entra a outra face da moeda, o componente biológico e neurológico. Um estudo publicado na revista Science revelou que algumas pessoas possuem alterações genéticas ligadas à baixa produção de serotonina e dopamina, substâncias relacionadas à empatia, controle de impulsos e tomada de decisões éticas. Além disso, exames de neuroimagem em criminosos violentos mostraram padrões semelhantes. Menor atividade no córtex pré-frontal, maior ativação da amígdala cerebral, associada a impulsos e emoções negativas. Deficites de conectividade entre áreas emocionais e racionais do cérebro. Isso não significa que essas pessoas nasceram condenadas, mas sim que elas têm uma predisposição. E se essa predisposição encontra um ambiente favorável ao caos, abuso,
negligência, ausência de limites, o resultado pode ser explosivo. Mas o que dizer dos que escolhem o mal? Aqueles que têm consciência e mesmo assim agem com crueldade? É o que alguns teóricos chamam de mal frio, de uma construção progressiva de perversidade alimentada por vaidade, poder e desejo de dominação. Um exemplo clássico, Ted Bundy, um dos serial killers mais conhecidos da história. Bundy era carismático, inteligente, tinha amigos, estudava direito e, ao mesmo tempo, sequestrava, violentava e matava mulheres. Durante muito tempo, ninguém suspeitava de nada. Bundy não apenas escondia sua escuridão, ele gostava de fazê-lo. Alguns especialistas dizem que ele não foi produto do ambiente, mas da própria escolha de alimentar o narcisismo e a perversidade. Outros afirmam que, embora o ambiente não fosse agressivo, havia sim traços de abandono emocional e identidade instável desde a infância. E assim seguimos, sem uma resposta única. O mal pode nascer. O mal pode ser formado. E às vezes, o mal escolhe se tornar o que é. E é nesse ponto que a linha entre teoria e realidade começa a desmanchar. Porque quando olhamos nos olhos de alguém que cometeu atrocidades, não vemos apenas um monstro. Às vezes, vemos um reflexo distorcido de tudo aquilo que a sociedade prefere ignorar. Na parte final deste vídeo, vamos falar sobre o impacto disso em nós, como indivíduos e como sociedade, e o que realmente podemos fazer diante dessa verdade sombria. Porque o mal, ele não é só um caso clínico, ele é um espelho. O mal não está apenas nos noticiários, ele está nos detalhes. No colega de trabalho que manipula sorrindo, na criança que aprende a esconder a crueldade atrás da inocência, no silêncio da casa vizinha, onde gritos foram abafados por décadas. A grande questão não é mais o que faz alguém se tornar um monstro, mas sim quantos monstros estamos ignorando. Quantos estamos ajudando a formar, sem perceber? Talvez o ponto mais sombrio disso tudo seja entender que nem sempre o mal é espetacular. Às vezes ele é banal. Ele vive na rotina, na omissão, na criação mal resolvida. O psicólogo Philip Zimbardo, o mesmo do famoso experimento de Stanford, disse algo inquietante. As pessoas comuns podem cometer atos horríveis quando inseridas em contextos corruptos, com estruturas que incentivam o mal e punem a bondade. E ele provou isso com um grupo de universitários. Em poucos dias, jovens normais começaram a torturar seus colegas, acreditando estar apenas cumprindo ordens. O que isso revela? Que o mal não é só sobre indivíduos doentes, mas também sobre ambientes doentes. E que o mesmo ser humano capaz de amar também é capaz de destruir. No fim das contas, a pergunta que fica não é sobre eles, é sobre nós. Se tudo o que é necessário para que o mal vença é que os bons fiquem em silêncio, qual que é o nosso papel em tudo isso? E no próximo vídeo, vamos continuar essa jornada pelo lado escuro da mente humana, desvendando como certos comportamentos, aparentemente inofensivos, são, na verdade, a semente do caos. Porque aqui no Mente Sombria, nós não fugimos das perguntas difíceis, nós acendemos a luz no quarto escuro da alma.